Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao boletim de número 81 do coronavírus, aqui dentro do DGBC News. Eu sou Derek Bittencourt, seja bem-vindo a mais uma live aqui, que a gente tenta trazer as notícias de última hora, as notícias desta... Hoje é terça-feira? Eu perdido no tempo? Terça-feira. Então vamos lá, as notícias desta terça-feira, notícias do nosso grande ABC, notícias do estado de São Paulo e também do Brasil, sobretudo relativas ao coronavírus, mas obviamente que a gente traz no noticiário também algumas situações a mais, né, que também são importantes de serem abordadas aqui. Bom, vamos esperar um pouquinho para quanto mais pessoas alcançar a nossa transmissão, a gente sempre pede que você compartilhe, que você curta, interaja comigo também, mande sua pergunta, mande sua dúvida, sua sugestão, faça comigo, então, essa transmissão, tá certo? Bom, como eu disse no começo, esse é o nosso boletim de número 81, ou seja, são 81 encontros aí já desde o início, né, da pandemia do novo coronavírus. Obviamente que a gente tenta fazer deste um encontro diário, falhamos aí alguns dias, né, desde então. Aos fins de semana é um pouco mais complicado, tivemos também alguns dias com problemas técnicos, mas na maior parte dos dias estamos aqui, é o nosso encontro noturno, né? O nosso compromisso firmado de trazer as melhores e a maior quantidade possível de informações para vocês. Já estou vendo bastante gente participando, mandando boa noite. Silvia Regina Olivério, Cibele Muniz, Silvia Garcia, Miro Mota, todo mundo mandando boa noite. E eu que mando boa noite para vocês. Bem-vindos à nossa transmissão. Mande aí a sua dúvida, o seu comentário, a sua sugestão. Faça, então, essa transmissão comigo. Bom, como se fosse aí uma escalada, né, que a gente chama no jornalismo, eu vou trazer um pouquinho do que a gente vai abordar nessa transmissão de hoje. Vamos falar a respeito dos números informados pelo Estado referentes à Covid-19. O Estado de São Paulo registrou nesta terça-feira o segundo maior número de mortes por Covid em 24 horas, né? Foram aí registradas 417 mortes entre ontem e hoje, é um número ainda bastante elevado, que preocupa, né, em meio a tanta flexibilização que o Estado de São Paulo passa. Enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar também que o país alcançou aí um número bastante representativo de recuperados, já são 1,2 milhão de pacientes recuperados da Covid-19. Vamos trazer também os números do Grande ABC, o Grande ABC que somou 31 novas vítimas fatais de ontem para hoje, continua realmente um dado alto aqui nas nossas 7 cidades, que, assim como eu disse, com relação ao Estado, também vem flexibilizando aí as suas situações econômicas, comércios, enfim. A gente vê bastante flexibilização aqui no ABC e os números continuam altos. Vamos falar também do Ramalhão, do Santo André, que nesta terça-feira teve positivado um jogador. Todo o elenco, né, comissão técnica e funcionários foram colocados à prova, aí tiveram testes da Covid-19 e um atleta foi identificado, foi isolado e todo mundo vai passar por novos testes para ver se essa situação não acabou gerando outros problemas lá dentro. A gente recorda, né, que o time do Santo André está lá em Vargem, a cidade de Vargem, na divisa com Minas Gerais, se preparando para o retorno do Campeonato Paulista. Entretanto, apesar desse refúgio andreense aí, teve essa notificação de um atleta positivado ao novo coronavírus. Deixa eu ver quem mais entrou aqui, está participando. Rafaela Corrêa, mandando boa noite. Renata Aguinello, Rose Silva, todo mundo mandando boa noite. Agradeço mais uma vez a participação. A gente também tem a nossa sala de vídeo, né? Você pode participar por lá também. Enfim, então vamos começar falando a respeito dos dados do Estado de São Paulo. A Secretaria da Saúde Estadual divulgou nesta terça-feira, a gente vai falar quarta, nesta terça-feira, o mais recente balanço do novo coronavírus aqui no nosso estado, e foi aí registrado o segundo maior número de mortes em 24 horas, ou seja, de ontem para hoje foi registrado o segundo maior número de
vítimas fatais por Covid-19, foram 417 óbitos entre segunda e terça-feira. Obviamente que não são mortos que absolutamente morreram de ontem para hoje, mas são números computados aí no sistema da Secretaria Estadual da Saúde, de ontem para hoje, 417, portanto, e aí faz com que o estado de São Paulo já registre 18.324 óbitos desde o primeiro registro de novo coronavírus por aqui. Já são, por outro lado, né, por outro lado, não. Além disso, né, esses 18.324 evoluíram de 386.607 pessoas infectadas. Então, este número, né, que se aproxima das 387 mil pessoas identificadas, são, então, desde do primeiro registro da pandemia aqui no estado de São Paulo. Então, vou repetir, das 386.607 pessoas que testaram positivo, 18.324 evoluíram a óbito no estado de São Paulo. Por outro lado, né, a gente tem aí um número aliás, um dado interessante, né, até que o colega Anderson Fattori, que é o editor de 7 dados, vai trazer no caderno que vai ser publicado nesta quarta-feira, é que o número de pacientes internados em São Paulo aumentou, agora é de 15.289. Lembrando que o aumento pode estar muito relacionado ao fato da doença estar chegando cada vez mais no interior do estado, né? A gente vê que a capital, o grande ABC, ainda tem números altos, tem registros, a gente traz aqui números diariamente de mais e mais casos, mas o grande aumento é porque o interior do estado agora vem sendo bastante afetado também. Prova disso é o plano de flexibilização do governo estadual, o Plano São Paulo, que mantém aí algumas faixas do interior, principalmente as mais afastadas aqui da capital, na zona vermelha, né, que é a mais restrita de todas. Isso mostra que os números nessas regiões são muito complicados, ainda são bastante severos e exigem aí esse, entre aspas, toque de recolher, né, pelo qual a gente já passou por aqui, quando também estivemos em cursos na fase vermelha, e quando, portanto, tínhamos uma quarentena mais restrita, tanto no Grande ABC quanto na capital, que são hoje duas zonas, né, de saúde que estão na fase 3 amarela, que é a intermediária, vamos dizer assim, né, de uma escala que vai de vermelha até azul, passando por laranja, amarela e verde. O Grande ABC, então, está no meio do caminho, na fase 3 amarela. Então, estes são os números do estado de São Paulo. Então, no Brasil, como eu disse na nossa escalada, né, já superou o número de 1,2 milhão de curados. Já são, portanto, 1.209.208 pessoas recuperadas do novo coronavírus. E é um número bastante representativo, né? A gente lembra que o Brasil, tanto, como é que a gente pode dizer, sem ferir o ego de ninguém, mas o Brasil ainda tem muita discussão que cerca essa situação da recuperação do novo coronavírus, né? O uso de medicamentos X e Y para tratamento, para recuperação, mas parece que as secretarias estaduais vêm fazendo um bom trabalho dentro de todas as limitações que a gente sabe que existem no Brasil. Então, já tivemos aí esse número de 1.209.208 pessoas recuperadas. É boa notícia, a gente tem que falar também sobre recuperados, porque é importante. A gente não está aqui para falar só coisa boa, também não está aqui só para falar coisa ruim. A gente está aqui para dar notícia, para falar a verdade, e esse é um dado real passado, então, pelo Ministério da Saúde. O Brasil alcançou nesta terça-feira 74.133 mortos pelo novo coronavírus, também um número bastante alto e que tende a crescer ainda, porque estamos ainda no meio da pandemia, por mais que o governo do estado de São Paulo afirme, né, que pelo menos aqui no estado estejamos naquela fase mais platô, né,
que a curva fica mais linear, é menos ascendente, mais horizontal. Ainda assim, o Brasil é continental, né, como a gente costuma dizer, então ainda bastante afetado pela pandemia. Então, 74.133 mortes no total aqui no nosso país. A Beth Dávola Brites disse: deveriam realmente fazer um toque de recolher maior e real. De fato, né, nem todo mundo vem respeitando as determinações, os afrouxamentos determinados pelo governo acabam fazendo com que as pessoas se sintam mais confortáveis para fazer reencontros, para ir a festas, para promover alguns tipos de reuniões sociais, quando, na verdade, seria o ideal que todo mundo respeitasse por mais um tempo, né, aquelas determinações, que continuasse fazendo encontros virtuais pela segurança maior de todo mundo. Lígia Ferro manda boa noite, Ana Ferreira mandando boa noite também. Agradeço a todo mundo que está curtindo, acompanhando e principalmente participando aqui da nossa live. Tá bom? Então, continuando, então falamos dos dados estaduais, falamos dos dados federais, nacionais, né? Também vamos partir para os números do grande ABC, com agradecimento à colega Flávia Curutori, que é quem faz aí, quem vem fazendo o coronômetro, né? A gente apelidou de coronômetro, que sai na capa do caderno de 7 cidades, que são os números da doença no grande ABC, no estado, no Brasil e no mundo também. Então, ela me passou aqui os dados desta terça-feira. Então, vamos lá. O grande ABC, então, tem hoje, 14 de julho, 30.366 casos confirmados, 34.086 casos suspeitos, 1.416 mortes confirmadas, 16.078 pacientes curados. Com relação aos dados que eu trouxe para vocês aqui no boletim de ontem, são 31 mortes a mais, e com relação aos casos confirmados, são 449 casos a mais. Falando cidade por cidade, eu sei que é um pouco maçante ficar ouvindo esse monte de número, mas é importante você saber como é que está a sua cidade, as 7 cidades aqui do grande ABC. Então vamos lá. Santo André tem 9.044 casos confirmados, 5.280 casos suspeitos, 323 mortes confirmadas, 5.429 pacientes recuperados. São Bernardo, que tem os maiores números aqui do nosso grande ABC, são 12.681 casos confirmados, 19.618 casos suspeitos, 502 mortes confirmadas, 3.954 pacientes recuperados. São Caetano tem 2.178 casos confirmados, 74 casos suspeitos, 100 mortes confirmadas, 1.896 pacientes recuperados. Diadema com 4.343 casos confirmados, 7.974 casos suspeitos, 273 mortes confirmadas, 3.400 pacientes recuperados. Mauá, 1.350 casos confirmados, 764 casos suspeitos, 160 mortes confirmadas, 1.030 pacientes recuperados. Ribeirão Pires, 552 pessoas, né, infectadas ou casos confirmados, 218 suspeitos, 44 mortes confirmadas, 263 pacientes recuperados. Por fim, Rio Grande da Serra, 218 casos confirmados, 158 suspeitos, 14 mortes confirmadas, 106 pacientes recuperados. Vou repetir, então, o número total aqui no grande ABC: 30.366 casos confirmados, 34.086 casos suspeitos, 1.416 mortes confirmadas, 16.078 pacientes recuperados. Estes são os números do nosso grande ABC, que estarão, então, na capa do caderno de 7 cidades, como vem sendo todos os dias, né? Na parte de cima, ao lado de onde vem escrito 7 cidades, vem ali o nosso covidômetro, coronômetro, ou seja, lá como você preferir. Obviamente que eu brinco aqui, né, com a nomenclatura, mas são dados importantes, é a realidade. Os números do grande ABC são fornecidos diariamente pelas 7 prefeituras, os do estado são da Secretaria da Saúde, os dados nacionais vêm pelo Ministério da Saúde, enquanto os dados globais a gente pega na Universidade Johns Hopkins,
lá dos Estados Unidos, que faz aí um agregado, um apanhado global mundial, tá certo? Bom, dando sequência então ao nosso boletim, eu falei na nossa escalada também que a gente ia trazer informações a respeito do Esporte Clube Santo André, né? O Ramalhão está na cidade de Vargem, se preparando para o retorno do Campeonato Paulista, que acontecerá na quarta-feira da semana que vem. Entre o último fim de semana e ontem, os jogadores foram submetidos a novos testes Covid, né? Os jogadores já haviam realizado os testes antes de viajar para Vargem, foram submetidos a novos testes e um atleta foi identificado com o novo coronavírus. Este atleta não foi revelado, não teve o nome revelado pela diretoria, que achou melhor manter esse sigilo. Já isolou o jogador lá em Vargem mesmo, ele sequer vai treinar com os companheiros enquanto não tiver uma retestagem. Todo mundo vai ser submetido a novos exames, porque existe aí o risco de um colega poder ter sido infectado por este companheiro, afinal. Então, o Santo André aí sob alerta, né? Pode ser que esse jogador, inclusive, nem jogue aí as partidas contra Santos e Ituano, que são os compromissos que o Santo André ainda tem pela primeira fase do Campeonato Paulista, e vamos esperar, então, essa retestagem de todo o elenco do Santo André, que deve ser feita ainda nesta quarta-feira, no mais tardar na quinta, até para tranquilizar todo mundo que está lá em Vargem, nessa intertemporada andreense por lá. Tá certo? Bom, destaque de última hora aqui no site do Diário do Grande ABC, TRE São Paulo, né, o Tribunal Regional Eleitoral, libera a Átila de voltar às redes sociais. A gente lembra, né, que o prefeito Átila Jacomuzzi teve aí as redes sociais suspensas, vamos dizer assim, né, por conta de aí alguns probleminhas eleitorais. Ele que vai o que foi, vamos dizer assim, o que foi aquela palavrinha-chave, o TRE olha que hoje tá notícia assim de última hora, pega a gente de surpresa, a gente não se prepara e dá nessa, mas eu vou chegar lá. Então, o que o TRE tinha considerado é que o Átila Jacomuzzi, nas suas redes sociais, vinha fazendo propaganda eleitoral antecipada. Quer dizer, que ele que vai participar do pleito este ano, não poderia utilizar algumas ferramentas, vamos assim dizer, que ele vinha utilizando, né? Ele vinha hashtagueando, né? Tanto nas redes da prefeitura quanto nas dele, alguns termos muito parecidos, e isso não pode, portanto, teve a página suspensa lá atrás, agora concedeu essa liminar que permite ao prefeito, novamente, explorar suas redes sociais, inclusive o boletim da cidade de Mauá, o boletim coronavírus da cidade de Mauá, foi publicado nas redes do prefeito, foi lá que a gente conseguiu ter acesso, porque até então não tinha chegado ainda, então a gente conseguiu por lá estas informações. Outra notícia desta terça-feira aqui no site do Diário do Grande ABC, Polícia Civil de Santo André realiza operação contra desvio de cloro de água da Sabesp. Então a Polícia Civil aqui da cidade, na manhã de hoje, fez a operação 1791, cumpriu 15 mandatos de prisão e 27 mandados de busca e apreensão relacionados ao desvio de carga de hipoclorito de sódio e outros derivados químicos que seriam da Sabesp. Então, esses endereços e essas pessoas, né, tiveram esses mandados nesta terça-feira. Só lamentamos, né, uma situação como essa, em meio a uma pandemia, a gente ainda se depara com situações como essa. Então, além de Santo André, também foram buscas em Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, a capital, né, São Paulo, Guarulhos, Praia Grande e São Vicente. Aqui parece que 13 pessoas foram presas, além de muito material recuperado aí para o tratamento da água, né, por todo o trabalho que faz a Sabesp, que é a companhia responsável aí pela água aqui do Grande ABC. Bom, para quem entrou na live agora, a gente tratou um pouquinho dos dados do Grande ABC, do Brasil e também do estado de São Paulo. O estado de São Paulo que registrou aí nesta terça-feira o segundo maior número de mortes registradas para um único dia, né? Ou seja, entre ontem e hoje foram 417, que é o segundo maior dado desde o primeiro balanço Covid-19 que foi realizado pela Secretaria Estadual da Saúde. Deixa eu ver aqui, ó.
a Cibele Muniz, né, falando que foi impedido de publicar, exatamente, o prefeito não podia utilizar suas redes sociais para publicar, inclusive as redes sociais da própria prefeitura também saíram do ar, né? Antônio Carlos Garcia mandando boa noite, enfim, bastante gente participando, agradeço mais uma vez quem entrou aqui, quem participou da nossa live, espero que a gente tenha conseguido trazer para vocês, né, a gente que eu falo, porque eu não faço sozinho, né, tem todos os demais repórteres e editores do Diário, tem também o Yuri Souza, que é quem faz a magia acontecer aqui na DGBC TV, espero então que tenha conseguido mantê-los informados. Amanhã o nosso compromisso está mantido, a gente estará de volta com muito mais informações da região, do estado, do Brasil e do mundo. Muito obrigado a todos, um abraço, valeu, tchau!